Olá, pessoal. Agora sim, vamos começar na hora. Estamos iniciando agora o segundo momento da Maratona Gestante Bebê, uma parceria da FNH com o Portal AME, que é um site de aconselhamento materno-infantil. E aqui, hoje a gente vai estar falando com a Raquel Bastos, que é nutricionista, a respeito então desse tema tão importante. Lembrando que os acadêmicos que estiverem aqui participando dessa maratona e agora na live, que se quiserem pegar banco de horas, aí a gente vai conseguir uma carga de 20 horas, tá? Para vocês botarem nos seus currículos. E vai estar gravado lá no Portal AME, portalame.com.br, para quem quiser utilizar as horas, tá bom? E esse tema também é muito interessante também para as mães, né, que estão aí aguardando a chegada dos seus bebês, ou quem está com seus bebezinhos já em fase de amamentação, tá? Vamos começar a transmissão agora, tá entrando aí na live. Vou me apresentar, meu nome é Camila, sou pediatra, estive aqui ontem na primeira live, agora a gente vai começar com a Raquel. Oi, Raquel. Oi, oi, tudo bom? Tudo bom? E aí? Tudo certinho? Vamos começar então com esse tema Certo. bacana? Ai, eu tô Então querendo tá bom. tirar. Hoje Opa, sem querer, gente. Desculpa aqui, eu tô tentando. Aí, voltei. tá tranquilo, Eu tô tranquilo. tentando tirar o teclado que apareceu aqui pra mim, só um minutinho. Tá. Será, hein? Raquel, eu queria que você se apresentasse. A gente não tá vendo teclado, tá vendo só você, tá? Não preocupa É, com. então Agora. tá. Isso, Eu aqui tá parei ótimo, de tá te dando pra. ver. Tomara que ele pare de. Mas tá dando pra ver você direitinho. Eu Tá, queria que tá você bom. se apresentasse, Raquel, falasse um pouco desse tema que a gente vai discutir agora nessa próxima hora, tá? E vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo direitinho, tá ótimo. Tá bom. Meu nome é Raquel, eu sou nutricionista, sou formada aqui pela Universidade Federal de Goiás. Tem 15 anos. Fiz residência na Secretaria de Saúde de Brasília e sou servidora da Secretaria de Saúde do GDF, né? Atuo num banco de leite e tem um ano e pouquinho que eu estou aqui em Goiânia, né? Em licença para acompanhamento de cônjuge. E aqui eu atuo nutrição materna infantil, como consultora em amamentação. E é isso, né? Tô aqui para conversar com vocês um pouquinho, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão dos 1.000 dias, alimentação da gestante, da lactente, da lactante, desculpa. Bastante. Gente, deixa eu tentar tirar o teclado. Eu não tô conseguindo enxergar a Camila. Só um minuto. Camila, qualquer Então coisa tá eu bom. posso desligar e ligar de novo? Tá Pode, muito ruim. pode. Eu não tô Tá, qualquer enxergando. coisa eu te aceito de novo. Eu vou começar então falando um pouquinho dessa Vai questão que a falando Raquel dos falou. 1.000 dias. Isso, E aí os mil eu vou sair, dias. tá? Tá muito ruim, Certinho. gente. Não tô enxergando eu mesma. Então, a Raquel vai falar sobre essa alimentação, da importância da alimentação, da gestante e da lactante. E eu, como pediatra, na minha atuação clínica diária, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com a questão dos 1.000 dias, aquela questão da alimentação saudável que começa com a gestante desde a concepção, desde o momento em que ela está ali no início da gestação, preocupar com a alimentação, no que ela vai estar ingerindo, não só para poder preparar um corpo, para poder gestar, mas também lembrando que aquilo vai formar, vai fazer parte da formação do feto. E hoje a gente tem esse conceito muito forte, como o conceito dos 1.000 dias, para a mãe se preocupar que ela está naquele momento passando toda aquela questão nutricional para a formação do indivíduo durante o momento da gestação e no pós-parto, durante o aleitamento, né? A questão do. A questão do. Deixa eu só chamar a Raquel aqui de novo. A questão do que a lactante, né, que é a mulher que está amamentando, está ingerindo e interfere também na alimentação do bebê que está passando pelo leite materno também, todos aqueles nutrientes. E a Raquel vai falar um pouquinho a respeito disso. É uma área que me interessa muito do meu dia a dia. Raquel, você colocando, tá Pois colocando os é, filtros aí. eu tô tentando tirar. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. É Assim, tão diferente do aí tá meu, ok né? agora, ó. Tá ótimo. Não se preocupa, que tá Deixa eu dando pra ficar. te ver bonitinho. Tá dando pra me ver? Gente!
Tá dando pra Gente te de ver? Deus. Tá dando pra Então te pronto, ver. aqui. Agora deu Tá, certo? deixa assim. Assim Vou tá deixar ótimo. assim. É Raquel, porque agora ele eu ficou tenho uma breve... pequenininho. Desculpa, pessoal. Sem problema, mas tá dando pra te ver, Uhum. tá bacana. Eu falei um pouquinho dos 1.000 dias, bem superficial, porque eu acho que na pediatria é uma coisa muito importante, porque para mim, é Uhum. claro, na puericultura, eu tenho que focar muito na questão nutricional do bebê, desde antes do nascimento, nos primeiros dias, nos primeiros anos de vida, que isso vai fazer parte da formação do indivíduo saudável e fazer uma diferença para o resto da vida, obviamente. E aqui a gente vai focar agora na questão da alimentação da gestação, alimentação da lactante, né, quem está amamentando. E eu tenho algumas questões. O pessoal que está aí assistindo pode passar também os questionamentos e eu vou repassando para a Raquel. E algumas coisas a gente deixa para o fim, se não for dentro do contexto, para poder elucidar demais questionamentos que tiver aqui no curso da live, tá bom? Gente, vamos começar então com a gestação, alimentação na gestação, né? Uma questão que aparece demais, está sempre muito presente no nosso dia a dia, quem está lidando com a maternidade, né? Que é os alimentos que podem ser ingeridos e que são negativos e que são positivos durante a gestação. Isso é uma preocupação muito grande. O que você me fala a respeito disso, Raquel? Eu acho que a gente pode falar, Camila, desde a preparação, né, para a gestação, né, que a gente tem que se preocupar com a nutrição, inclusive pré-gestacional, né, que a gente sabe que muitas vezes, quando eu descubro que eu tô grávida, né, esse bebezinho ele já está praticamente todo formado, né, assim, ele vai agora crescer, né, então a gente precisa se preparar sempre, né? Ter uma alimentação saudável sempre, né? Então, o que é mais importante aí nesse começo? Né? Então, vamos falar do começo da gestação. O áudio tá bom? Tá Tá bom. voltando um pouquinho para mim. Tá. Então, é a gente ter uma alimentação rica em frutas, em vegetais. Para quê? Para a gente ter um consumo adequado de nutrientes antioxidantes. Né? Então, para a formação de tecido, a gente precisa disso, né? Desse combate aos radicais livres e dessa formação desse tecido de alta qualidade que a gente fala, né? Então, e dessa formação do embrião, né? A gente precisa também, a gestante, de um consumo adequado de proteína, né? Então, lembrando disso, assim, que ela está formando o tecido, né? Então, tecido é o quê? É músculo, né? Então, é proteína. Então, ela precisa de um consumo adequado também de proteína, tá? Um consumo adequado de gorduras, né? Então, quer dizer, gorduras de boa qualidade, de excelente qualidade, né? Porque a gente sabe que os nossos neurônios lá, vamos falar de uma forma para todo mundo conseguir entender, né? Como se fosse a capinha lá da célula, ela é feita de gordura e a gente precisa então o quê? De gorduras de boa qualidade para esse bebê ter um desenvolvimento adequado, né, do cérebro nesse primeiro momento. Então, o que é gordura de boa qualidade? Quando a gente fala, né, de gordura de boa qualidade, é o quê? É uma concentração maior de ômega 3 e mais baixa em ômega 6. Como é que a gente consegue isso, então? É tendo um consumo maior de peixes, né? Se a gente pode ter um consumo maior de peixes, através da suplementação, né? Mas eu acho que a gente pode entrar nessa parte da suplementação depois, né? A gente consumindo menos alimentos que a gente chama de ultraprocessados. São esses alimentos ultraprocessados? São os alimentos que são, na verdade, muitas vezes eles não são nem alimentos, eles são ele contém alimento nele, né? Mas na verdade ele não chega a ser um alimento, porque tem tanto adição de carboidrato, adição de gorduras ruins, conservante, aromatizante, esses antes todos, a lista dos ingredientes desses produtos normalmente é tão grande, né? São então, tudo assim, sempre produtos que a gente tóxicos que não tem nenhum tipo de benefício, que na não verdade, trazem né? benefícios. Exatamente, eles trazem o contrário, né? Então eles fazem essa desregulação do nosso organismo, né? Então a gente evita esse tipo de alimento, né? E a gente aumenta o consumo dessas gorduras de boa qualidade, então que estão, por exemplo, no azeite, nos peixes. E isso aí a gente consegue ter uma alimentação melhor para receber esse bebê, tá? Para esse desenvolvimento,
do cérebro, dos tecidos, né? E também sempre lembrando que o foco é alimentos in natura, sempre que possível, e os processados e ultraprocessados o mínimo possível, né? Então a gente usa os naturais, in natura, os minimamente processados, que é o que é isso, o minimamente processado? Eu vou dar um exemplo que eu acho que... Pão. Exatamente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem fácil de entender, né? Sobre o processamento dos alimentos. Um alimento in natura seria, por exemplo, a laranja, né? O alimento minimamente processado é o suco de laranja. Então, quer dizer, a gente só pegou aquela laranja ali e espremeu. Ou então, por exemplo, um bolo de laranja, que a gente usou ingredientes ali que a gente tem na nossa casa, tá? O processado, ele seria, por exemplo, um bolo de um suco de laranja de caixinha, por exemplo, que aí ele foi adicionado de açúcar, adicionado às vezes de algum conservante, algum corante, tá? Esse é o processado. O ultraprocessado, por exemplo, ele seria o suco de laranja de pozinho, que às vezes nem laranja nele tem. Então eu acho que essa cadeia a gente fica bem fácil da gente entender, né? Então, quando a gente fala na alimentação tanto da gestante quanto da lactante, né, que é a mulher que amamenta, a gente tem que pensar sempre que possível nos alimentos in natura e nos minimamente processados. Tá? E quando a gente faz isso, o que a gente consegue? Casa, né? Exatamente. Quando a gente faz isso, o que a gente consegue? A gente consegue, como eu falei, né, deixar essa relação de ômega 3 e ômega 6 uma relação mais adequada possível, tá? E com isso, a gente faz, inclusive, proteção desse bebê que está lá na barriga contra as alergias alimentares. É uma das formas que a gente tem de proteger. A gente pode conversar mais sobre outras formas de proteger, tá? Mas essa é uma das formas da gente fazer proteção, tá? E além disso, também está protegendo o corpo da mãe, né? Contra aquelas... Exatamente. O que é muito comum hoje, diabetes gestacional, hipertensão, né? Na gestação. A gente tem várias estratégias nutricionais para a gente... Camila, desculpa que veio a pergunta e eu esqueci o que você tinha falado. Da gente lembrar também não só da formação do feto, mas também da hipertensão. Isso. Da proteção daquele corpo que está gerando, né? Que hoje exatamente. A gente tem muito, comorbidades durante a gestação, como diabetes e hipertensão. E isso pode estar muito Nós temos várias formas de... Está completamente relacionado com a dieta, né? Então, nós temos várias formas de proteger essa mãe, né, e esse bebê também, né? Porque quando a gente faz proteção da hipertensão arterial, a gente protege muito o bebê também, né? Então a gente protege ele de um parto prematuro, de pré-idade gestacional, de um parto prematuro. Então existem várias estratégias nutricionais que a gente utiliza para proteger contra a hipertensão arterial. Então eu vou te dar dois exemplos, por exemplo. A suplementação de cálcio, tá? Então quando a gente usa o suplemento de cálcio numa dosagem adequada, tá? Então a gente tem que garantir que essa mãe tenha um consumo pelo menos de 1.000 miligramas de cálcio, a gente faz proteção contra a hipertensão arterial. Uma outra estratégia é o chocolate. Então, o chocolate, né? Ele é um antioxidante natural. O chocolate 75%, tá? Então é um chocolate que tem uma concentração mais alta de cacau, tá? Ele vai atuar como um antioxidante. A gente pode usar uma porção de 25 gramas até 3 vezes ao dia. 3 vezes na semana, tá? Então a gente usa, por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou então no final de semana, e mais um dia da semana que a mãe escolher. E aí a gente tem essa proteção também contra a hipertensão arterial, tá? Outra questão que a gente consegue fazer essa proteção é que essa mãe, ela tenha um ganho de peso adequado, tá? Então, quer dizer, o que é um ganho de peso adequado? Ele é adequado para o IMC que ela tem, o IMC pré-gestacional, né? Então, quer dizer, depende do peso que ela tem antes de engravidar. Então, essa análise, ela vai ser feita individual, de quanto que é o ganho de peso, né? Porque a gente escuta muito isso, como se fosse uma regra, né? Para todo mundo, lá um ganho de peso X. Não, né? Então, essa meta de ganho de peso ao longo da gestação, ela é individual. Individual, tá? Isso é muito importante. E é Porque tem importante muita comparação, né? Muita, demais. Não, é uma coisa que tem que ser bem calculada. Exatamente, e é individual, tá? E não é uma competição de quem ganha menos peso na gestação, tá?
Porque, infelizmente, a gente vê muito isso, tá? Então, assim, é como se fosse uma competição. Quem ganhou menos peso ganhou a competição. Não é assim, tá? Então, assim, é importante, a gente fala que é diferente, né? A gestante, ela não engorda, né? Ela não está engordando, ela está ganhando peso, tá? E esse ganho de peso, ele é importante, tá? Para quê? Para esse bebê também ter um peso adequado, para ter um desenvolvimento adequado, tá? Porque a gente protege ela, esse bebê, de ter um baixo peso, de ter né, essa mulher de ter um parto prematuro, a gente protege ela contra, né, a diabetes gestacional, contra a hipertensão, tá? Sim. Então é super importante a gente cuidar desse ganho de peso, tá? De um ganho de peso adequado. Sim, e hoje a preocupação muito grande também é quem tem tendência a engordar, né, desenvolver um ganho de peso exagerado durante a gestação. Isso é muito Isso. comum. Toda gestante tem tendência a engordar, né? Porque assim, a gente fica num estado que é anabólico, né? Então, assim, eu brinco que que é diferente, né? Assim, o corpo, ele tá todo preparado para engordar, né? Assim, que a gente fala, para ganhar peso, para reter esse peso. Então, aí a gente precisa dessas estratégias para quê? Para que esse ganho de peso, ele seja controlado, né? E bem distribuído ali ao longo dos meses, tá? Para que seja feito com saúde, né? Assim, de uma forma saudável. E tem alguns alimentos, Raquel, que a gente até citou que pode ser ingerido e outros não. E a gente tem a questão dos chás durante a gestação, né? O café. Aí o que você me diz a respeito disso? Vamos falar. Então, vamos falar em alimentos proibidos primeiro, pode ser? Sim, Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque sem exageros, né? Assim, sobre proibição. Então, a questão do café. Então, o café é proibido. A sugestão é o seguinte: se você não tem o hábito, assim, não é uma coisa que te faz muita falta, então aí Não toma. não toma, entendeu? Assim, se você tem esse hábito, é super acostumado a tomar café, sempre tomou, a gente restringe a 1 xícara por dia, tá? Claro, a gente falando numa gestação que né, assim, ela é uma Sem gestação comorbidade. sem comorbidade, Tranquila, né? sem Uma problema gestação de... tranquila, sem problemas, né? E por quê? Porque principalmente quando a gente fala ali no início da gestação, ou para a mulher que está se preparando para engravidar, né? E às vezes está com alguma dificuldade, aí a gente tem essa preocupação maior, tá? O café, existem pesquisas que mostram que a cada xícara de café, mas a gente fala que a xícara de café, existe um cálculo ali, que é de 100 miligramas de cafeína, tá? Uma média, né? Ela fala que de 70 a 100. A cada xícara de café, você aumenta a chance de você de perda do embrião em 7%. Então, o que a gente faz? A gente tenta não ter essa xícara de café a mais, tá? Sim. Então, a gente fica em uma, tá bom? Para não aumentando essa porcentagem. Para ir não aumentando esse percentual, tá? Então, ele é proibido? Não, a gente vai usar, né, para essa mulher que tem esse costume, que tem esse hábito, a gente vai usar 1 xícara, tá? Sim. Em relação aos chás que você falou, chá na gestação, todos são proibidos. A gente parte desse princípio, a gente não usa fitoterápica, a gente não usa medicação, a gente não usa nem chá, tá? Sem a gente conversar com o nosso médico primeiro, tá bom? Aí, agora, existem alguns usos, né, de chás que já tem, assim, que a gente já tem uma segurança para usar? Sim, já tem, tá? Então, por exemplo, aquela mulher que tem muito enjoo no começo da gestação, ela pode usar, por exemplo, o gengibre. Ela pode usar o gengibre tanto em o cristalzinho de gengibre, como ela pode usar o chá do gengibre, tá? O chá que ela não pode usar, por exemplo, o de canela, tá? O de hibisco. Então, ela vai deixar o chá de canela lá no final da gestação, ou lá no dia do parto, tá? Ela vai deixar o chá de canela para esse outro momento. Bacana. Então, o que mais? Vamos falar em Vamos falar alimento sobre os proibido. suplementos vitamínicos e minerais. Ótimo. Você falou um pouquinho do cálcio, né? A gente sabe também do ácido fólico. O que você me fala? Então, o suplemento, né? Então, normalmente essa mulher, ela começa com uma suplementação de ácido fólico, às vezes associada ao ferro ou não, tá? Então, o ideal é que a suplementação ela seja feita anterior, né, mesmo à gestação, até 3 meses antes da gestação. É importante essa preparação, né, quando existe essa possibilidade, né, se preparar antes é uma estratégia muito, muito boa, né, assim, para o bebê e para a mãe. Então, ela começa com esse suplemento de
de ácido fólico, normalmente o médico ele vai fazer essa transição ali por volta de 14 semanas. É ideal que ela comece a usar um suplemento multivitamínico, tá? Então foi comprovado já que o ideal é usar esse suplemento com várias vitaminas. Por quê? Porque você consegue melhorar esse resultado, né, do peso, de reduzir a chance de nascer um bebê pequeno para a idade gestacional, e tem muitas pesquisas que mostram também que você reduz a mortalidade, né, desse bebê, desse feto, tá? Então, a gente realmente é importante fazer essa mudança, né, do suplemento que ele tinha ali, só o ácido fólico e o ferro, para um suplemento com vários nutrientes, de múltiplos nutrientes, tá? E também tem Quais são os probióticos e os prebióticos, né? Exatamente. Então, a suplementação com probióticos e prebióticos, ela pode começar um pouco mais para o final da gestação, e isso depende também, né? Claro, a gente vai fazer sempre uma avaliação daquela mãe, de como que está o funcionamento intestinal, de como que é a alimentação dela, de se é preciso fazer uma reposição agora na microbiota ou não, mas a gente pode deixar também para fazer um pouco mais para o final, ali, no final não, meio para o final, né? Depois de 22 semanas, que é mais ou menos coincide com quando a gente entra com o ômega 3. Tá? O ômega 3, ele pode estar associado ou não, né? Então, se você já vai usar um suplemento que tem ômega 3 associado com as vitaminas e minerais, então, normalmente, ele começa ali também pela 14ª semana, tá? Sempre que possível, eu gosto de usar suplementos manipulados. Por quê? Porque quando você usa um manipulado, você muitas vezes evita usar corante, conservante, que esses suplementos que são feitos no laboratório normalmente tem, tá? Mas aí também, né, vai da disponibilidade de cada um, da prescrição médica, né, e do acesso. Então, eu queria falar assim, a questão da vitamina A, que é importante a gente cuidar também, tá? Porque existe um nível de segurança que a gente fala, né, um upper limit, que é o máximo que a gente pode chegar em vitamina A, tá? E aí, que é 10 mil unidades, UIs, né? Tem que tomar cuidado, porque tem muito suplemento voltado pode ser tóxico também. Exatamente. A vitamina A pode ser tóxica, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns já vêm com uma quantidade muito alta de vitamina A, tá? Então, realmente um cuidado que a gente tem que ter na hora de prescrever esses suplementos de múltiplos, né, vitaminas e minerais. Tem alguns que não tem cálcio, né? Então, sempre observar, né? Eu sei que tem profissionais de saúde que estão atendendo a gente, assim, estão escutando a gente. Então, é sempre bom fazer essa avaliação do multivitamínico que a gestante está usando para poder associar, né? Então, vamos associar a prescrição de um cálcio extra, né? Ou vou avaliar a dieta dessa mãe para ver se realmente precisa de adicionar. Mas, muitas vezes, pode ser preciso adicionar o cálcio ao multivitamínico. Beleza. Certinho. Vamos passar para a fase da amamentação, as questões da alimentação. Posso falar só mais um pouquinho dos probióticos? Sim, claro. A gente estava falando, né? E aí, vamos falar de amamentação, então relacionando. Camila, super importante a gente fazer essa suplementação com probiótico, sabe? Tem pesquisas, inclusive, mostrando que o probiótico, durante a gestação, ele mudou o tipo de bactérias que a gente tinha lá na mama, e ele reduziu a chance dessa mãe ter uma mastite. Quando foi feita a suplementação na gestação. Então, é importante mesmo, assim, cada vez mais essas pesquisas... Assim, exatamente, essas pesquisas estão mostrando muito... Exatamente. Em relação à alergia... aparecendo, né? E o tanto que é importante o uso do probiótico, e o tanto que isso interfere em praticamente todas as nossas funções orgânicas, e na gestante não tinha que ser diferente. Tem estudos, inclusive, que falam que no futuro a gente vai tirar o antibiótico, né, e botar no lugar do antibiótico o probiótico, e aí seria um grande avanço. Então, assim, a gente sabe que o uso do probiótico hoje, né, é algo que tem que ser realmente visto com muita, muita atenção, e faz diferença. No nosso uso clínico diário, a gente percebe muita diferença. Isso. Então, mais um detalhe sobre o probiótico. Ixi, esqueci o que eu ia falar. Você tem alguma cepa específica para gestante de probiótico? Alguma que você costuma recomendar? Tem, mas eu não vou saber de cor nunca. Né? Então, interessante ter.
Tem prescrições específicas de probiótico, qualquer probiótico você compra na farmácia. Então, a gente tem prescrições específicas para gestantes, que vai ser benéficas aí para o corpo, tanto gestante quanto a formação do embrião, né, a formação da flora. E aquele momento da gestação também acontece muito uma desmobilidade intestinal, às vezes a mulher fica com o intestino mais preso. Isso, o probiótico tem essa função também. De contribuir eu lembrei o que eu ia falar. Sim. Lembrei o que eu ia falar. Então, assim, como você falou, né, que essas pesquisas estão crescendo muito sobre os probióticos, mas que já existem muitas pesquisas também do uso de probiótico na gestação como protetor da alergia alimentar, né? Então, o que a gente estava falando são algumas coisas que estão relacionadas com essa proteção durante a gestação. Alergia alimentar do feto, né? Do feto, exatamente. Então, que é essa redução no consumo do ômega 6 através, né, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados, de fast food. Então, isso aí protege contra a alergia e também o uso de probióticos. Então, é interessante o que você falou do probiótico, das cepas específicas, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu tomo iogurte, eu tomo aquele kefir e tal. É diferente, entendeu? Então, assim, é diferente. Eu lembro que, assim, uma pesquisa antiga que ela falava sobre aquela bactéria que você vai me ajudar no nome dela, que é super frequente no estômago, que dá gastrite. H. pylori. H. pylori, obrigada. Então, uma pesquisa antiga para H. pylori, ela mostrou que, para a gente, o probiótico, ele combate H. pylori, né? Então, para a gente combater H. pylori usando, por exemplo, iogurte, a gente teria que tomar mais de 1 litro de iogurte por dia, para ter o mesmo efeito. Né, do lactobacilo. É a questão de exatamente, né? Porque imagina, como que a gente vai conseguir tomar 1 litro de kefir ou 1 litro de... Né? Então, assim, isso ia também, inclusive, causar você não ia ter uma dieta balanceada, né? Tomando 1 litro de iogurte por dia. Não, ok. É isso mesmo. Probiótico tem muito assunto para ser discutido, é uma coisa que realmente ainda tem muito estudo para ser uma live de probiótico, né? Sim, é muito bacana. Eu gosto muito e assim, na questão de suplementação, a gente sempre tem que pensar nos probióticos. E os pré-bióticos também, que são as fibras e tudo aquilo que alimenta essa flora que é positiva, que vai construir um organismo mais saudável, mais equilibrado também, né? Que a partir das fibras, a partir do leite materno, né? Que é riquíssimo, né? Então, isso aí para o bebê. Seria o pré-biótico para o bebê. E para gestante, a biomassa de banana verde. Biomassa é maravilhosa. Biomassa é muito bacana. Aqui tem a Vânia está falando da importância da redução de açúcar a partir de 34 semanas para a evolução mais rápida do trabalho de parto. Eu sabia que isso ia vir. Olha só, então assim, tem crescido, né, as pesquisas mostrando isso, né, assim, que a gente não tem um excesso do consumo de açúcar, tá? Então, assim, o excesso do consumo de açúcar, ele foi associado com mais dor, né, com esse trabalho de parto mais difícil, tá? Então, a gente realmente é aconselhável sempre, né, na verdade, essa redução do açúcar, que a gente fala, né, a dieta hoje a gente sabe, né, que a dieta que muitas vezes ela foi considerada a dieta da pessoa que é diabética, na verdade ela é uma dieta que todos nós deveríamos ter, não só né? gestante, né? Todo mundo. Não só a gestante, né, todos nós. Então, na gestação a gente trabalha sim com uma dieta que tem o que a gente fala um índice glicêmico mais baixo, né? Então que a gente consegue controlar para não ter essa subida rápida aí da glicemia, né? Para que a glicemia ela se mantenha em níveis mais estáveis. Tem uma pessoa perguntando do sal, mas a gente vai falar, tá? Vamos falar do sal, vamos terminar de falar do açúcar aqui, a gente fala do sal. Então, não só do açúcar simples de uma forma geral, tá? Mas assim, é muito importante a gente pensar na gestação sempre em refeições equilibradas. Tá? Então, equilibradas. Então, esse equilíbrio ele ajuda muito a gente a conseguir manter a glicemia mais estável. O que é isso? Ela ser equilibrada. Então, vamos pensar aqui no exemplo de lanche da tarde, tá? Então, vamos imaginar que essa pessoa, ela está super preocupada com uma alimentação saudável, claro, a mãe, né? E aí ela vai comer de lanche da tarde uma salada de frutas, por exemplo, tá?
Tá equilibrado esse lanche da tarde? Não, né? Então, Não. quer dizer, como é que a gente pode tornar esse lanche mais equilibrado? Não que não seja saudável, é claro que é, né? Uma salada de frutas. Mas como que a gente pode tornar ele mais equilibrado para a gente ter um índice glicêmico mais baixo e facilitar, por exemplo, aí o trabalho de parto, diminuir a dor? A gente pode, por exemplo, acrescentar um iogurte natural, né? E a gente pode acrescentar, por exemplo, uma castanha picada, né? E aí a gente consegue ter mais proteína, né? Aí tem várias vitaminas que teria ali na salada de fruta, né? E energia que teria ali, uma gordura de boa qualidade que a gente tem na castanha, entendeu? E fizemos um lanche da tarde com mais energia que essa mãe precisa, né? Mais proteína e com esse índice glicêmico mais controlado, mais equilíbrio. Bacana. Então seria um exemplozinho de lanche. A gente pode tentar fazer isso em todas as refeições, né? Então eu poderia dar N exemplos. Então, em vez de comer o macarrão ali no jantar, por exemplo, só o prato do macarrão, a gente pode colocar uma salada, pode, né, também da mesma forma fazer um molho para o macarrão que seja, por exemplo, um molho pesto, que tem, né, a base dele é castanha. Então tem várias formas de a gente conseguir reduzir esse índice glicêmico, mantendo a glicemia mais baixa, tendo mais proteína, que é o que a gente falou lá no começo da live, que é um dos objetivos durante a gestação. Sim. Então, acho que a base assim, da alimentação tem que ser esse equilíbrio em todas as refeições, tá? E ao longo do dia, eu queria trazer também essa informação. Por exemplo, vitamina C, a gente sabe que é importantíssimo na gestação, né? Então, a gente, antigamente, né, quando não tinha essa informação da importância da vitamina C, a gente tinha, você pode conversar às vezes com mãe, com vó, que falava, na gestação minha gengiva sangrava, eu tive problema, eu tive perda, né? Então, hoje a gente sabe que a vitamina C, ela ajuda muito, né? Então, a manter essa saúde oral. E é importante a gente entender que na gestação, não adianta você consumir vitamina C uma vez no dia. Então, assim, você precisa, como a gente sabe que a vitamina C, ela é muito rápida, absorção uma vitamina que a gente chama eliminação. de hidrossolúvel. A absorção e a eliminação da vitamina C é muito rápida. Então, o que a gente precisa fazer? Dividir ao longo do dia essas fontes de vitamina C. Então, consumir de 6 a 8 horas, pelo menos, um tipo de fonte de vitamina C. Para quê? Para a gente ter esse equilíbrio ao longo do dia. Tá? Então, é pensar na dieta do dia, às vezes da semana, né? Nesse equilíbrio de todos os nutrientes. Certo. Bacana. E a questão do sal aí que o o sal, a gente vou falar o sal. Então, o sal, ele realmente, assim, para todos, né? Nós todos, a gente, de uma forma geral, deveria reduzir o sal da alimentação, né? Nosso consumo de sal é altíssimo, né? A recomendação de sal para a população brasileira, para a saúde, seria no máximo que a gente consumisse uma colherzinha de chá, que bem rasinho, que é de 5 gramas de sal por dia. A gente consome em torno de 12, né? Gestantes ou não gestantes. Né? E a gente sabe que a gestante acaba comendo um pouquinho mais, né? Porque ela tem mais fome. Então, quer dizer, vai aumentando junto aí a questão do sal, tá? Então, é uma recomendação base para todo mundo, geral. População brasileira, né? Então, vamos todo mundo em casa cuidar, principalmente nessa fase, tá? Porque a gente sabe que o risco de uma hipertensão é maior, né? E aí ela entra como, né, claro, como tratamento, se chega a ter hipertensão arterial, vai ser uma forma de a gente tratar, né, também. A dieta hipossódica, tá? Mas não que ela precise fazer uma dieta hipossódica como prevenção, tá? Ela precisa fazer uma dieta normossódica como prevenção, tá? Só que o normossódico pra gente não é tão comum. Não é a gente diminuir. Então, assim, né, é uma medida. E uma das formas de diminuir é a gente fazer o sal verde, né? Não sei se vocês conhecem, assim, vai fazer usar tempero. Sal em casa, usar tempero. Então, você associa no tempero que você faz em casa as ervas naturais. E pode ir cada semana mudando essas ervas, né? Para ficar com uma comida com um sabor diferente. Porque quando você acrescenta as ervas esse sal de ervas, né? Você consegue reduzir a quantidade de sódio. Né? Então, porque eu acho que forma está aguçando também o seu paladar. Exatamente. A gente dá sabor com esses temperos naturais. Né? Não precisa ser só com o sal, né? Então vamos abusar desses temperos naturais.
Isso aí. E também são muito saudáveis, né? As ervas frescas, Claro, principalmente. exatamente. Então tá, vamos passar para o tópico da amamentação agora? Vamos, podemos. Que a gente gosta tanto, né? Aham. Então, eu, no meu dia a dia, a gente lido muito com a puérpera, com a mãe que está amamentando. E sempre tem um questionamento muito grande a respeito de aquelas mulheres que ganham neném e quer emagrecer. Já quer começar a fazer dieta e fala, será que eu posso fazer dieta? Ganhar um pezinho extra? Agora, vai interferir na amamentação se eu começar a fazer dieta para poder emagrecer nesse momento? O que você me fala a respeito disso? Eu recomendo sempre, né, que... Aliás, eu tenho até uma brincadeirinha no Instagram que eu coloquei uma vez que fez o maior sucesso. Foi assim, me falaram que se eu amamentasse eu ia emagrecer. E na verdade a gente sabe que não é a amamentação que faz emagrecer. Assim, a amamentação, ela realmente assim, aumenta a demanda, né, aumenta a sua necessidade de energia. Quer dizer, a mulher vai precisar de mais energia até do que ela precisava quando ela estava gestante, né, para produzir leite, para poder conseguir amamentar esse bebê. Mas emagrecer, emagrecer, né, depende de vários fatores, inclusive de um balanço energético negativo. O que significa isso? Significa que você consome, né, o seu consumo, ele é mais baixo do que a sua necessidade, que você gasta, né? Então, para viver, para trabalhar, para fazer exercício, para amamentar seu bebê. Então, você precisa ter um consumo mais baixo. Esse é o princípio número 1, né? Claro que a gente sabe que que existem outros princípios associados, por exemplo, que a gente estava conversando lá, de manter os níveis de glicemia mais baixos e mais estabilizados, isso ajuda muito também no processo de emagrecimento. Né? Então, comer de uma forma inteligente, não é só comer menos, né? Então, a gente precisa manter de comer um de uma forma glicêmico mais estável, né? Isso, comer de uma forma inteligente, porque a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes, sei lá, um chocolate pico ali sem vai comer, ter... e de repente Picou, vai lá, come demais, sai seu pico de glicemia. Isso, então existem... esse comer inteligente, ele é importante, tá? Mas comer menos do que você gasta é muito importante também. E que isso seja não só um dia, mas uma rotina, né? Por quê? Porque é importante que essa perda de peso seja progressiva. A gente não recomenda perda de peso muito intensa enquanto a mulher está amamentando, tá? Então, ali, fala perto de meio quilo por semana, mas assim, isso varia também porque cada organismo é um. Então, eu sempre recomendo que seja uma perda de peso acompanhada, sabe? Que você faça realmente, tenha um acompanhamento com um profissional. Por quê? Porque você está num período da sua vida que é muito importante. Né? Porque então, é diferente, seu corpo mudou, né? Tá fazendo o seu organismo está passando por um processo totalmente diferente. Exatamente. Né? Tem a questão hormonal. Uhum. E assim, em relação à produção de leite, a gente, assim, eu né, sempre tranquilizo as mães em relação a essa perda de peso, que perder peso não vai atrapalhar a produção dela de leite. Tá? Então, quer dizer, para produzir leite, ela precisa o quê? De amamentar. Então, ela vai manter, né, assim, o bebê sugando, mamando em livre demanda, né, que é sempre interessante a gente explicar que a livre demanda não necessariamente quer dizer que o bebê vai ficar toda hora, o tempo inteiro no peito, né, mas que ele vai ali, ele mesmo desenvolvendo ali o tempo dele, né, assim, o intervalo dele, o ritmo dele, né, e que também a gente fala que é a livre demanda do bebê e da mãe, né, que muitas vezes quando eu falo em livre demanda, vem na cabeça da pessoa assim, meu Deus, é um menino grudado o dia inteirinho no peito, né, então sempre que eu falo em livre demanda eu gosto de explicar. Então, quando o bebê suga, né, então ele mama várias vezes ao dia, essa produção de leite, ela vai acontecer, tá, quando ele tem ali uma pega adequada, tá? Então aí ela pode fazer essa restrição de energia, sim, não tem problema, tá? Uhum. Então, uma perda de peso lenta, gradual, né? Uma adequação da dieta também para essa necessidade mais alta. Então, é possível, sim, tá? Não tem problema fazer. A gente nem chama de dieta, né? Mas assim, ter uma alimentação que promova essa recuperação, né? Essa perda de peso nesse período. É mesmo porque aquela dieta mais, digamos assim,
mais forte, né, para poder realmente promover uma perda de peso maior, pode gerar muito estresse. Isso aí acaba interferindo também nos hormônios da amamentação, né? Exatamente. Então a gente tem que tentar que seja um processo não mesmo pode ser muito tranquilo, restritivo, gradual. Não pode gerar estresse. Um fator a mais gerador de estresse nesse período, não, a gente não precisa disso, né? É verdade. Acho que você quer ler essa pergunta? Vamos lá, a Vânia falando acho que está relacionado. Sobre o uso ou não do carboidrato na amamentação. Partindo do pressuposto de que algumas mães querem reduzir a ingestão de carboidrato para voltar ao peso anterior. Eu acho que é aquela questão do balanço nutricional. O carboidrato entra, né, de uma forma racional, juntamente com os outros nutrientes. Eu acredito que seria isso. Né? Então, pode usar o carboidrato, mas tem que ser de forma equilibrada. Isso mesmo. E a questão da composição do leite materno em relação à dieta, você acha que o que você me diz? Assim, pode ter uma interferência na composição, questão de quantidade, qualidade dos compostos do leite materno muda? Muito boa essa pergunta. Então, o que a gente observa? Né? O leite materno ele tem uma composição fixa. Vou explicar o que significa isso. Em relação à quantidade de carboidrato que ele tem, a quantidade de gordura que ele tem e a quantidade de proteína que ele tem. Tá? Essa composição, a básica, ela não muda. Tá? Então, assim, ele é feito desse jeito. Né? Então, e o que a gente... Ele muda, na verdade, assim, do colostro, né, para o leite, que o colostro ele tem uma quantidade maior de proteína, para o leite de transição e o leite maduro. Então, quando a gente fala em leite maduro, ele vai sempre ter uma composição fixa em relação à quantidade de proteína que ele tem, a quantidade de carboidrato que ele tem, a quantidade de gordura. O que é que a gente consegue, com a alimentação, ganhar em relação a esse leite materno, né? Então, mudando essa alimentação da mãe. Ganhamos em qualidade, né? Então, a gente consegue ter uma quantidade maior de vitaminas, as hidrossolúveis, né? Então, as vitaminas hidrossolúveis são essas vitaminas, como a gente deu o exemplo aí da vitamina C, tá? É a vitamina do complexo B. Então, quando a gente tem uma alimentação que a gente fala mais rica, né, em frutas, em vegetais, então a gente vai ter um leite com uma concentração maior de fatores de defesa, porque esses antioxidantes vão estar mais presentes no leite. A gente consegue também, quando você tem uma alimentação, como a gente explicou lá na questão da gestação, né, que tem uma quantidade menor desses produtos que são os ultraprocessados e dessas gorduras ruins que vêm desses fast foods, a gente consegue também ter um leite com uma concentração menor dessas gorduras, né? E aí, quando a gente, por exemplo, faz uma suplementação de ômega 3 ou usa azeite, castanha, dessa gordura boa, né, dos peixes, por exemplo, a gente consegue ter um leite também com uma concentração, né, melhor desse tipo de gordura. Tá? Então, a gente consegue mexer nessa formulação e melhorando essa qualidade do leite dessa forma, né? A gente está muito relacionado mais com a qualidade, né? Qualidade, né? Porque a composição ela é fixa, ela não muda. E tem também aquela questão do componente anti-inflamatório, de uma alimentação mais pobre em açúcar, né? Que acaba que tem um estudo que fala a respeito disso. Isso, a gente consegue, essa questão do leite, ele ter uma concentração maior de fatores de defesa, de fatores anti-inflamatórios, a gente consegue modular isso com o exercício físico, tá? Então, existe, né, a gente fala que um mito, talvez, né, de que essa mãe, ela não pode praticar atividade física. Mas a verdade é que a atividade física, ela traz, né, ela faz uma cascata de benefícios, né, para o organismo da mãe. E esses benefícios, eles são repassados para o leite materno também. Então, a mulher que pratica atividade física, ela tem menos hormônios do estresse, né? Então, ela tem mais esses fatores anti-inflamatórios, esses fatores de defesa. Então, eles vão estar, essas citocinas anti-inflamatórias, mais presentes também no leite materno. Tá? Então, e quando a gente tem essa alimentação mais saudável, que a gente fala com um equilíbrio maior, né? Então, assim, com mais dessas gorduras boas, né? Que são da castanha, do azeite, e menos dessas gorduras ruins, que são dos alimentos industrializados, a gente consegue também que, né, a gente passa a estar em um estado que a gente fala que é anti-inflamatório, né? Porque esses alimentos, eles são pró-inflamatórios. Pró-inflamatório significa que o nosso organismo fica num estado inflamado, tá? Estar acima do peso também leva o nosso organismo a ficar nesse estado
mais inflamado. Então, quando a gente consegue perder peso, ter uma alimentação mais saudável, ter mais esse equilíbrio, né, evitar esses alimentos industrializados, ter uma alimentação mais natural, o nosso Fazer organismo, física. fazer atividade física, o nosso organismo, ele fica nesse estado que é um estado com mais citocinas anti-inflamatórias, e isso aí vai passar para o leite, né? Então, quer dizer, o leite, é importante a gente entender isso, ele é produzido por, né, através do que vem ali no sangue da mãe e vai para as glândulas produtoras de leite. Tá? Então, assim, não é que tudo que você come vai passar para o bebê. Não é que tudo que você sente vai passar para o bebê. Mas existe um nível, sim, de influência. A gente precisa, sim, ter esse cuidado, tá? Mas sem também, né, doutora Camila, aquele sentimento de peso, né, de culpa, porque a gente sabe que é uma rotina muito difícil, né, que o dia a dia com um bebê pequeno é muito complicado, né? Então, a gente até brinca assim, troca o seu palpite por marmitinhas, né? Então, marmitinhas saudáveis, por favor, tá? Então, enche, né, o freezer ali com comidinha saudável, tá? É sempre bom ter, né? Então, assim, de preferência preparado em casa mesmo. Cozinhou um dia, já faz assim para vários dias e já deixa, né, congeladinho, tá? Se tem alguém que pode ajudar, que pode mandar uma, uma comidinha caseira, gente, isso aí é que é ajuda, sabe? Não é? Com Então, certeza. sempre que possível, a gente não nega ajuda. Quando a gente, né, então, mulher, né, nós mulheres, né, temos essa dificuldade de aceitar, né, ajuda. Esse período puerpério não é um período para a gente recusar ajuda, não, né? Então, E se tem essa alguém que tem questão que você falou disponibilidade, do peso, né, da culpa de você não estar conseguindo fazer uma alimentação que pode estar sendo benéfica para o bebê. Então, é uma questão que a gente tem que ficar meio com cuidado em relação a isso, né? Vai na sua, no que é possível, porque na realidade o leite ele tem uma composição fixa. O que vai mudar é a isso, qualidade. Então, se você consegue isso. melhorar a sua qualidade de alimentação, você também vai melhorar para o bebê, mas não vai também interferir assim tão profundamente. É isso que provavelmente que eu... Isso, é exatamente isso que eu falei. E tem também uma questão que é muito, muito debatida no consultório, é do que você come, o que vai interferir nas cólicas do bebê. O que a gente pode Isso. comer? Eu vou parar de... A maioria, né? Leite, café, o que você me fala? Normalmente, o que as mães deixam de consumir? Elas deixam de consumir feijão, elas deixam de consumir todos os alimentos que dão gases nelas, né? E tudo que alguém manda elas pararem de comer. E elas ficam lá se sentindo super culpadas, achando que tudo que elas comeram deu cólica no bebê. Mas, gente, existe assim. Vou falar um pouquinho para os profissionais de saúde. Existe uma revisão que é da Cochrane, né? Não sei lá como é que fala isso aí. Mas assim, um bom estudo, assim, um estudo de peso, né? Que avaliou vários artigos mostrando que na verdade, essas restrições, elas interferiram muito pouco na cólica, né? A doutora Camila pode até falar um pouquinho mais sobre... Você está um pouco travada para mim. Mas Olha, o que eu que vejo interferiram mais, muito, Raquel, muito pouco. eu procuro muito, assim, sempre tirar bastante. Eu acho que isso é muito mito hoje em dia. E eu falo para a mãe, é muito uma questão observacional. Você está alimentando, Isso, você está exatamente. amamentando. Se um dia você acaba ingerindo um alimento que não faz parte da sua rotina alimentar e você percebe que o bebê teve alguma modificação ali ele ficou mais irritado, a cólica ficou mais forte, aí você pode fazer algum tipo de relação, mas não é para sair tirando tudo. E também eu costumo falar o Exatamente. seguinte, vamos estudar um pouco como é que é a história familiar. Você tem na família, principalmente parente de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, quadro de alergia alimentar importante? Eu, por exemplo, a minha família, a gente não pode comer determinado alimento que a gente costuma ter reação alérgica, não só quadro de desarranjo intestinal, mas qualquer outro tipo de reação alérgica. Eu falo, então, provavelmente, se você comer, é claro que você já não tem costume de comer, um de outro, se você ingerir, você vai perceber que não só vai fazer mal para você, mas também está fazendo mal para o bebê, então, realmente é para tirar da sua dieta. Mas o que acontece? Hoje em dia, o alimento que mais tem associação com alergia é o leite de vaca, né? E
E quando tem já essa história de alergia ao leite de vaca, o que a gente costuma fazer é o seguinte, algumas mães que uma hora ou outra acabam ingerindo um alimento que tem um pouco mais de concentração da proteína do leite de vaca e percebe que o bebê fica mais incomodado. Aí eu falo, então vamos nesse momento reduzir a ingestão de alimentos que tem uma concentração maior de proteína do leite de vaca. Então isso é uma coisa que também eu costumo orientar. Você acha que tá certo? Uhum. E é isso mesmo, tá? Assim, é bem esse princípio, porque a gente parte primeiro da observação, né? Então, assim, eu falo sempre assim, não é o momento de fazer extravagância, né? Então, vou dar um exemplo de uma paciente que ela comeu, não lembro se era copa, gente, não lembro mais o que era, eu sei que ela comeu um pacote inteiro de amendoim. 3 dias o bebê tendo cólica. Entendeu? E não era então, assim, costume, é uma coisa que ela comia. Não era o costume que ela comia diariamente, entendeu? Então, assim, nossa, época de festa junina, gente, época, tá? Então, É muito é comum aqui em importante Goiás na pamonhada, né? Foi na a pamonhada. pamonhada, isso. E aí, outras vezes, é que ficou- enche de pamonha porque falaram que aumenta o Vai aumentar a leite. produção de Ou, às leite. vezes, é uma mãe que não tem hábito de consumo de leite de vaca, ela não come. E aí, as pessoas falam para ela assim, não, você precisa comer leite para dar leite. E aí, ela começa a tomar muito leite. Entendeu? O feijão, né? O feijão, assim, então, se é uma coisa que às vezes faz mal para você, que, né, assim, então, e aí você não se sente bem, põe de molho, né? Põe um feijão de molho ali, de um dia para o outro, joga aquela água fora e depois cozinha, tá? É uma estratégia. Mas, assim, quando a gente começa a fazer muita restrição, isso começa a gerar estresse para a mãe, começa a ter esse desequilíbrio, né, na alimentação da mãe, que não é interessante, tá? Então, a dica é, não existe nada proibido. Outra coisa, a amamentação vai ficando difícil. Então, vou dar um outro exemplo de um paciente que eu tinha, que era apaixonada em chocolate. Falaram para ela que ela não podia comer chocolate. Ela já estava, assim, em desespero, querendo desmamar, porque estava tão difícil para ela. Não, e a pessoa, às vezes, para dividir isso, até para dividir isso é difícil, porque ela tem medo de dizer que tá assim, não tá dando conta mais de ficar sem chocolate, porque ela vai ser julgada, né? Mas eu falei, então volta, ela sempre comeu, ela comeu na gestação, ela, né, é um pouquinho, ela comia assim, um quadradinho. Então ela voltou a comer o chocolate, gente, tranquilo, o bebê não teve nenhum problema, não piorou. Então a gente precisa observar, tá? Raquel, Então, deixa eu só. A gente está chegando aí nos minutos finais. não, tá vendo, Camila? Eu falei que uma hora é pouco. A gente perde a hora. Uhum. A questão de ter que beber muita água para produzir muito leite, o que você me fala a respeito disso? Aquelas mães que ficam bebendo ali litros de água achando que isso vai interferir na produção. Então a gente pode falar de uma forma geral dos lactogogos, pode ser? Que a gente fala bem rapidinho. Assim. Pode. O que é um lactogogo? Gente, lactogogo é um alimento que está relacionado com o aumento da produção de leite, tá? 100% das mulheres que amamentam vão fazer uso de algum tipo de lactogogo. O que significa isso? A gente sempre quer. Né? Mesmo que eu não sinta que minha produção está baixa, que você nunca sentiu que a sua produção está baixa, você sempre vai comer alguma coisa que é para dar mais leite, tá? E aí, na literatura, o que a gente tem, né? Já existem alguns estudos, vários, né? Estudos sobre lactogogos, tá? Mas não existe nenhuma evidência científica, estou falando de alimento, tá, gente? Porque em relação ao medicamento, né? Aí sim, nós já temos, sim, alguns medicamentos que têm realmente esse efeito lactogogo, estou falando em relação aos alimentos, tá? Em relação aos alimentos fitoterápicos, esses produtos homeopáticos, tinturas, né, não existe evidência científica de que nenhum desses faça aumento de produção de leite, tá? A gente sabe que existe esses relatos, né, e essa sensação também, né, de cada pessoa que existe essa influência. Então, assim, se é um alimento que você gosta, né, se alguém fez para você com carinho, esse efeito ele pode realmente acontecer, tá? Em relação à água, tá? Nós, profissionais de saúde, temos sempre que orientar o aumento da ingestão de água durante a amamentação, tá? Por quê? Porque o consumo, a mesma questão que a gente estava conversando sobre o sal, né? O consumo de sal normalmente é alto. O nosso consumo hídrico normalmente é baixo, tá? Consumir pouca água
nesse estado fisiológico de mulher amamentando, né, da lactação, é prejudicial para a saúde da mulher, tá, que está amamentando. Consumir muita água, né, no outro ponto aqui, não vai fazer com que a produção de leite dessa mulher aumente, tá? Então, é interessante a gente ver, eu vou citar um estudo que foi feito em Minas Gerais, numa cidade de Minas Gerais. Eles avaliaram todas as mulheres dessa cidade, de uma cidade do interior, agora eu não lembro o nome. Eles avaliaram todas as mulheres dessa cidade com bebês que estavam em aleitamento materno exclusivo e que estavam com um ganho de peso adequado. Ou seja, eram bebês que estavam com recebendo a quantidade de leite adequada, né? Porque estavam tendo um crescimento adequado, tá? E encontraram que 100% dessas mulheres não tinham uma ingestão hídrica adequada, tá? O que é uma ingestão hídrica adequada? Durante a lactação, próximo de quase 4 litros de água, né? A gente fala 3.800, mas varia também com o peso, né? Peso e a altura da mulher, mas ali a gente, para ter essa média de 3.800. Então, essas mulheres, elas não consumiam a quantidade de água que elas precisam, tá? A recomendação é próximo de 4 litros de água, tá? Para quem está amamentando, para aquela mulher estar hidratada, tá bom? Então, essas mulheres, o que acontecia? Elas tomaram, né, assim, quando via ali na média, elas tomaram entre 500 ml até 3,5 litros. Quer dizer, nenhuma atingiu ali os 3.800. E os bebês estavam crescendo bem, a produção de leite delas era adequada, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa orientação de ficar sempre pondo culpa na mãe, né? Ai, porque você não tá bebendo água, por isso que você não tem leite, né? Então, assim, a gente pode estimular a ingestão de água de outras formas, né? A gente pode sugerir, né, se é uma mãe que não tem muito hábito de tomar água, de que ela fique com a garrafinha perto dela, ou que ela, sei lá, use uma água saborizada, um gelinho de uva, né? Então, assim, tem várias formas da gente aumentar essa ingestão de água de uma forma mais carinhosa com a mãe, respeitosa, né? Tá ótimo, Raquel. A gente está chegando ao fim. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho aqui em Goiânia, como é que a gente faz para te encontrar. E assim, eu queria passar também para o pessoal que a Raquel, ela é uma parceira nossa da AME, da nossa equipe de atendimento materno-infantil, que também é multiprofissional. E esse vídeo vai estar gravado lá e vai ser encontrado lá no portal AME, tá bom? Quem quiser rever, ou aquele pessoal da parte acadêmica que quiser também ganhar o certificado de horas, tá bom? E aí me fala um pouquinho de você, Raquel. Como é que faz para a gente poder ter seu atendimento mais próximo? E agora com essa história aí da telemedicina, né, da medicina online, a gente pode ter contato. Isso, assim, atualmente, né, eu tenho feito atendimento, eu trabalho com esse atendimento home care, né, então, assim, atendimento na casa do cliente, tá, tanto da consultoria em amamentação, quanto alimentação complementar, né, gestação, né, todo esse período que você falou, doutora Camila, dos 1.000 dias, né, alimentação infantil, tá, sou consultora em amamentação. Atualmente, então, como que eu tenho trabalhado? Acho que como todo profissional de saúde, né? Então, assim, atendimento online, que eu já fazia, né? Inclusive antes de começar essa quarentena, tá? E atendimento domiciliar só realmente para as urgências, né? A gente fala aquele paciente que um risco de desmame, que não está ganhando peso, que precisa realmente, né, ou a mãe que está com muita dor na mama, que precisa desse atendimento de urgência agora, né, então esse atendimento feito domiciliar, né, em home care, tá, e o restante dos atendimentos online, tá. Então, quem quiser, eu sugiro seguir lá no Instagram, tá, que é o Raquel Bastos, _Nutri, tá. Aí lá no link da bio tem a forma, né, de entrar em contato, tem os telefones todos para agendar a consulta. Tá? E é isso, eu queria agradecer muito, tá? Pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer dividir com vocês.